E a justiça concedeu uma liminar para a reunião no Conselho Deliberativo nesta sexta-feira, reunião para o impeachment de Júlio Casares. O Oten Ares até tentou proteger o seu amiguinho, né, alterando as condições para o impeachment, mas a justiça concedeu uma liminar para que o voto seja híbrido, ou seja, os conselheiros podem votar presencialmente ou de forma online. Além disso, também ficou definido que serão necessários 171 votos para que Casares seja afastado, né, do cargo. O Oten tinha alterado para 192, mas a justiça foi feita. Isso que o Oten Ares falou numa entrevista coletiva que ele deu aí, que o caso não seria judicializado, não tinha nenhuma hipótese, nenhuma chance disso acontecer, e aconteceu, seu bêbado, cachaceiro, bunda mole. É preciso também, rapaziada, um quórum de 75% dos conselheiros, né, sejam de forma presencial ou de forma online. E por que que o Oten Ares queria só de forma online, não que só de forma presencial e não online? Porque de forma presencial dificilmente conseguiria bater 75% dos conselheiros no quórum. Então, de forma online, não tem desculpa para nenhum conselheiro não participar da votação. E o Oten Ares, que é um golpista, ele, o Casares, não queria que isso acontecesse. Então agora vocês, conselheiros, que ou estavam com medo da torcida, não queriam ir pro Morumbi, vocês podem voltar online, não tem problema nenhum, tá, rapaziada? O impeachment de Casares volta a ganhar força, tá? Seus então aliados o abandonaram, seus apoiadores largaram mão, tudo isso após as graves acusações, denúncias contra o blogueirinho, né? Nos bastidores dizem que até mesmo se não tiver ali o impeachment, se o Casares não for impeachado, ele pode pedir afastamento do cargo, né? Para poder se defender também na justiça, ou seja, de qualquer forma, dificilmente o Júlio Casares vai ali terminar o seu mandato. Temendo o impeachment, né, que seria uma forma vexatória de deixar o clube fora, que se o Casares é impeachado, ele não vai ter mais nenhuma mordomia dentro do clube, tá? Porque quando o presidente ele pede afastamento, ele ainda consegue ser mantido ali, ter algumas benesses e tal, igual o Carlos Miguel Aidar. Agora, se ele é impeachado, ele perde tudo. Por isso que o blogueirinho cogita agora sim pedir o afastamento, tá? Mas temendo o impeachment, o Casares recorreu ali da liminar. O blogueirinho está se borrando de medo, né? Um covarde mesmo. Nem mesmo na coletiva do Dória hoje ele não apareceu de novo. Já não tinha aparecido na do Danielzinho e do Coronel. Não apareceu hoje na do Dória. É um bunda mole. Enfim, o ego desse cidadão é maior do que a gente imaginava, né? E tem mais. Olha isso aqui, a informação. O São Paulo errou ao endereçar o agravo de instrumento da liminar, que envolve a reunião na sexta-feira. Apesar de ter sido protocolado corretamente, o recurso foi encaminhado ao presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Olha como eles são incompetentes. Gente, vocês acham que esses caras que metem essa, eles têm condições de gerir um clube gigantesco como é o São Paulo? Não tem como. E tem mais, ó. A defesa de Júlio Casares alega que a reunião presencial seria a única e concentrada chance de defesa de Casares e que aceitar a reunião híbrida seria uma aberração jurídica. E aí o Gabriel Sali traz uma explicação aqui, rapaziada, porque em 2021 teve afastamento do Denis Ormond, né, e em 2023 pela análise da ética de Rodrigo Gaspar, né, ou seja, foi de forma híbrida também. Então, segundo a lógica da defesa do Casares, né, os outros conselheiros que foram afastados também não tiveram ampla oportunidade de defesa, né? Vocês estão reconhecendo que vocês não deram a chance de defesa dos outros conselheiros. Agora vocês querem dar chance pro Casares. Pelo amor de Deus, cara, não tem como fugir, seu bando de rato. E falando no Casares, o Casares tem mesmo que se preocupar com a justiça. Essa que é a verdade. As investigações em cima dele estão avançando bastante, tá? Inclusive o Banco Bradesco desmascarou totalmente a defesa do blogueirinho. No Fantástico, o advogado do Júlio Casares, ele se explicou em relação aos valores suspeitos que o Casares tinha recebido, né? 1 milhão e pouquinho, pá, o depósito, não sei o que lá. O advogado afirma que esse dinheiro é referente aos trabalhos de Casares nas empresas que ele trabalhou, SBT e também na Record, né? Eles ainda afirmam que o Casares guardou R$1 milhão em sua casa, em espécie, tá? Guardou lá debaixo do colchão. Agora, qual é o idiota, o imbecil, o burro, que guarda R$1 milhão em espécie dentro de casa, ao invés de colocar num banco para render ali no CDI? Você acha que um Casares, que guarda um dinheiro na casa dele,
que não rende nada, não colocou no banco pra render. Esse cara que tem condição de tirar o São Paulo das dívidas. Qualquer poupancinha ali, se você guardar R$1 milhão em qualquer poupança, vai render pelo menos, hoje tá 12, 13% do CDI. Qualquer coisinha que ele colocasse, ele ia receber mais com o rendimento desse valor guardado numa poupança, numa aplicação, do que ele recebe de salário como presidente do São Paulo. Você acha que um cara que faz isso, que guarda dinheiro em casa, ele tem condições de tirar o São Paulo da dívida de quase R$1 bilhão, que foi ele que colocou? Tem mais, tá, rapaziada? A defesa dele tinha dito que o dinheiro que ele recebeu era de uma... Primeiro, tá? Primeiro foi dito que era da premiação do São Paulo, uma premiação de título, etc. Agora diz que é do SBT e da Record. Ou uma coisa ou é outra, né? Enfim, em relatório enviado ao COAF, o Banco Bradesco contradiz toda a versão na defesa do Casares. A casa tá caindo, mano. O banco afirma que o Casares teria identificado o São Paulo como forma de pagamento em dinheiro, para além de seu salário. E tem mais. Em um dia só, o Casares recebeu 12 depósitos, todos no valor inferior a R$2 mil, totalizando R$19 mil, sendo que R$2 mil é o limite para o portador que faz ali a coisa, né? Não precise se identificar. Se todo esse valor que o Casares fez, tudo isso é de forma lícita, por que tudo tem que ser no limite para o COAF não ser identificado, no limite para o portador também não se identificar? Por que esconder se tá tudo lícito? Vai contar a história pra outro, né? Pelo amor de... É muito difícil o Casares se safar dessa. É fácil demais desmentir a defesa do Casares. É muito fácil desmontar a defesa dele. A defesa dele não é nada convincente. A casa caiu. Não tem como. O Casares não pode mais governar o São Paulo, não tem como, o impeachment tem que acontecer, é uma questão de honra desses conselheiros empichar o Casares, cara. Parabéns ao COAF pelo belo trabalho, parabéns ao Bradesco por desmascarar esse cidadão que hoje é presidente do maior clube do Brasil e não tem a menor condição de ser, tem que sair. Como ele vai se explicar para escapar disso? Assim, é bizarro. E ver jornalistas querendo minimizar, mas é imoral, mas não é ilegal, não sei o... Pelo amor de Deus, viu, mano? É complicado. Bom, em meio a todo este caos, Muricy Ramalho sumiu, né, rapaziada? Informações de bastidores apontam que ele deve deixar o tricolor. Muricy está pensando realmente em entregar o cargo de coordenador técnico do clube. Fala que há 2 meses atrás, desde que saiu o Belmonte, o Muricy foi promovido, né? Virou o homem forte do futebol junto com o Rui Costa, mas o Rui Costa parece que tá sozinho nessa. O Muricy está pensando seriamente em deixar o cargo. Ele está insatisfeito com o próprio cargo de coordenador, né? Por isso, há grande chance de ele pedir demissão em breve. O Muricy está afastado desde dezembro de suas atividades, passou por um procedimento de saúde, né? Novamente, o futebol prejudicando a saúde do Muricy Ramalho, ainda mais essa situação do São Paulo que é nojenta, né? Inclusive, o Muricy manifestou a pessoas próximas de forma clara que não deseja mais seguir exercendo a função no clube. Ele teria dito a pessoas ali que o ambiente interno se deteriorou nos últimos meses, né? Com isso, ele considera a situação insustentável no São Paulo, que pesa para sua decisão de deixar o cargo. Muricy Ramalho voltou ao São Paulo no início da gestão Casares, né? Obviamente que foi usado como um ganho político para o Casares, essa que é a verdade. O Casares, que já também na campanha eleitoral dele, no primeiro mandato, ele já tinha falado: eu vou trazer os grandes ídolos, eu vou trazer o Muricy de volta, eu vou trazer o Rogério Ceni de volta. Tudo política, tá? Bom, o Muricy tem contrato com o Tricolor até o final do ano, né, quando termina a gestão Casares. As notícias recentes do Tricolor deixaram o Muricy, assim, meio que cansado e decepcionado, muito provavelmente com quem estava em torno dele, né? Vamos aguardar. Até o momento nada de oficial, mas segundo o jornalista Ramon Arte, o Muricy comunicou hoje à diretoria São Paulina da sua decisão de sair do São Paulo. Então só falta mesmo a oficialização. Muricy vai deixar o tricolor. E o Flamengo segue interessado na contratação de Marcos Antônio. O São Paulo deixou bem claro que não deseja negociar o meio-campista. Contudo, o Flamengo deve insistir pela contratação do jogador, né? Aliás, o Vene Casagrande, ele falou aí sobre a situação, né? Como eu falei pra vocês, o Marcos Antônio teria dado um ok ao Flamengo. O jornalista afirma que o Marcos Antônio quer jogar no Fla. O maior empecilho mesmo é o São Paulo, que faz jogo duro pela sua liberação. A fim de segurar o atleta, o São Paulo até deu a camisa 8 para o volante, mas não
sei se isso é o suficiente para manter um jogador, né? Ainda mais em meio a tanto caos dentro do clube. De primeiro momento, o São Paulo negou as investidas do Flamengo. Por conta dessa recusa, o Flamengo travou a vinda de Alan para o clube do Morumbi, né? O São Paulo vai comprar o Marcos Antônio, que assinará contrato definitivo com o Tricolor até o final de 2028. A compra será de forma parcelada em 4 anos. E segundo o Jorge Nicola, rapaziada, o Flamengo vai ali tentar uma nova investida por Marcos Antônio. O São Paulo crava que não vai negociar o Marcos Antônio com o Flamengo, mas o Nicola afirma que o Flamengo vai insistir e topa até mesmo oferecer o Alan como moeda de troca, mais um pela ida de Marcos Antônio para lá. Vamos aguardar, mas as informações das últimas horas apontam ali que o São Paulo praticamente encerrou as negociações pela contratação de Alan. As conversas estavam bem avançadas, muito próximas de um acordo, né? O Alan via com bons olhos fechar com o São Paulo até antes de chegar o Corinthians como interessado, que aí animou tanto o Alan quanto o staff dele. Dito isso, dificilmente o Alan virá para o clube do Morumbi, e foi só agora que a diretoria, que a comissão técnica parou para perceber e analisar que tinha um jogador que poderia fazer a mesma função, que é o Hugo Leonardo, né? Joia das categorias de base, revelado em Cotia, deve ter mais oportunidades agora com essa desistência em relação ao Alan, ou seja, se o Alan viesse, o Hugo teria pouquíssimas oportunidades, mas só porque o Alan não deve vir, que os caras agora estão pensando em colocar o Hugo para jogar, né? Iriam oportunizar um jogador em baixa de 28 anos e ignoraram um jovem de 21 anos com potencial gigantesco. O Hugo, que foi campeão da Copinha, né, se lesionou na final da Copinha, inclusive, perdeu toda a temporada em 2025. A tendência é que o Hugo receba mais oportunidades em campo, tenha suas chances, mas o São Paulo ainda analisa o mercado da bola em busca de novas alternativas. A pergunta que fica é: precisamos mesmo contratar um volante no mercado? Já temos o Luan, o Negruti, o Alisson, Marcos Antônio, Danielzinho, Pablo Maia, tem o Pedro Ferreira. Precisa de fato de um volante? Matheus Ferreira na base subindo, podendo subir. Pô, o que o São Paulo mais tem hoje é volante, não precisa contratar. Se for trazer um meio armador, beleza, até concordo. Agora, volante, não dá. O Alan não era um meio armador, era um volante também. Enfim, boa sorte ao Hugo, que possa ali ter realmente essas oportunidades, que possa crescer, vingar realmente, né? E o Pablo Maia também jogar, o Pablo Maia que ficou no banco de reservas. Repetindo aqui, tá? O Alan do Flamengo dificilmente vem pro São Paulo. Isso porque o Flamengo quer o Marcos Antônio. Como o São Paulo não quer liberar o Marcos Antônio, o Flamengo também não quer liberar o Alan. E a torcida São Paulina comemora essa recusa aí do Flamengo, porque realmente não queriam o Alan no São Paulo. Eu acho o Alan um bom jogador, sim, mas para trocar com o Marcos Antônio, eu acho que não faz o menor sentido. Eu acho que o São Paulo deveria oportunizar sim o Hugo e não trazer o Alan, né? Potencializa o jogador, não sei, não tem o porquê trazer o Alan não, tá? Mas se viesse, seria bem-vindo. Enfim, o Tricolor também busca no mercado pelo menos 2 atacantes de lado de campo. O Crespo falou na entrevista coletiva, como eu trouxe ontem pra vocês, que quer pelo menos 6 reforços, né? E entre esses reforços está na prioridade ali um atacante de velocidade. Segundo o jornalista Uriel Luget, o São Paulo negocia a contratação de Julian Fernandes. Ele pertence ao New York City, da Major League Soccer dos Estados Unidos, tem 77 jogos por lá, marcou 7 gols e deu 7 assistências. Ele é ponta direita, mas joga pela esquerda também, pode jogar como meia centralizado, armando as jogadas, é canhoto. E Julian é um pedido do técnico Hernan Crespo e de seu staff, que também pediram a contratação de Kevin Zenon do Boca Juniors, que o São Paulo está negociando, tá? O São Paulo negocia a contratação de Julian Fernandes por empréstimo com opção de compra. Ele é jovem, tem 21 anos de idade apenas, joga pelos 2 lados do campo, como meio armador, como eu falei, tem contrato com o New York City até o final de 2027, é canhoto, tem 1,83 m de altura, jogador leve, veloz, de habilidade. Enfim, as negociações estão em andamento. Vamos aguardar para ver se vai ter negócio ou não. Negociação está em andamento, não significa que o São Paulo vai contratar. O interesse existe, é um pedido do Crespo, então ele conta com a aprovação do Crespo, né? É um jogador de muita velocidade. Agora, por que o São Paulo quer um ponta, sendo que joga num 3-5-2 e não sai do 3-5-2? Qual o sentido? Vai colocar o cara como ala? Não faz o menor sentido. Você aceitaria Julian Fernandes no São Paulo? Conhecia esse jogador antes da gente falar aqui? Comente aqui abaixo a sua opinião. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se gostou, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal se você não for um inscrito. E a semana do São Paulo promete, viu? E o blogueirinho tá se borrando de medo. Se segura aí, blogueirinho. A casa vai cair, irmão. Fui, é nóis.
É isso aí, família. Segundo informações da última hora, o tricolor paulista demonstrou interesse na contratação do Savarino, jogador do Botafogo, que foi especulado em diversos clubes, Corinthians, Fluminense, entre outros clubes do futebol brasileiro. Agora o tricolor paulista entra nessa briga aí. Recentemente, Savarino recusou uma proposta do Botafogo, perdão, do Fluminense, e agora o São Paulo vendo a possibilidade de reforçar o elenco com o jogador. O meia venezuelano é alvo do tricolor. Deixe aí seu comentário o que você acha. Savarino seria um bom reforço para vestir a camisa do tricolor paulista. Deixe aí seu comentário.